conseguiu apanhar aqui. Lucas 21:5 diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Quer dizer, o templo cumprindo todo o rito religioso que nos habita, né? O templo bonito, o templo de Herodes, o templo do engano. O templo do engano, porque o povo é muito bobo de achar que esse templo aqui era o cumprimento do que Deus tinha falado para Ageu, né? Olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A gente vai pensar no caráter de Deus mesmo. Assim, os judeus, eles esperam tanta pouca coisa de Deus, porque o judeu acha mesmo que Deus ia cumprir uma promessa pela mão de um Herodes, um sanguinário daquele, um desatento daquele, né? Um filho de Esaú. Mas aí para os judeus era aquele templo lá, é a glória da segunda casa. E a glória da segunda casa é precisamente o Espírito Santo habitando em nós, né? A glória da segunda casa nem tem cara de glória. A glória da segunda casa é que no lugar do templo de Davi, do templo de Salomão, ia vir um templo de seres humanos cheios do Espírito Santo. Mas aí eles ali naquelas infantilidades, né? Que nos habitam, nós somos infantis. A mulher mais cheia do Espírito Santo é aquela mãe bobona que tem medo de perder o filho no próximo segundo. Aí a gente vem com essas perguntas, né? E aí Jesus, para poder acabar com a nossa alegria idólatra, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de belas dádivas. Então disse Jesus, para estragar a nossa idolatria: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ninguém iria imaginar que aquilo ali... Aí lá vem Jesus, o profeta da desgraça. Para que Jesus vai falar que uma coisa linda daquela não ia ficar pedra sobre pedra? Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também chegou a hora, não sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. É engraçado que Jesus está falando aqui exatamente o contrário dos nossos sentidos. E quando a gente vê guerra, revoluções, a gente pensa: o mundo está acabando. E Jesus está dizendo: não é para assustar. Aí você tem a turma dos que ficam assustados e tem a turma dos que ficam indiferentes. Ele está dizendo: não se assuste, porque não é a hora do juízo final, não é a hora da minha vinda, o fim não vai vir logo, até porque todo mundo acha que Jesus está voltando na hora que a guerra está acontecendo. A guerra já é o fim de muita gente, né? Olha o tanto de gente que já morreu nessa guerrinha aí, entre Israel e Palestina. Mas ele está falando exatamente no sentido contrário. Aí Jesus é esse paradoxo, né? Ele vem falar que aquilo que agrada os nossos olhos vai acabar, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele vem falar: vai acontecer guerras, revoluções, não fiquem assustados, não chegou a hora de nada disso, do que vocês estão pensando. Aí ele continua. Versículo 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Aqui é uma outra coisa que é curiosa sobre o que Jesus nos fala. Antes disso tudo acontecer, olha o aviso que ele dá e a gente nunca aprende. A gente nunca aprende. E aí é o palhaço administrando os desejos, porque a gente nunca aprende. Por que a gente nunca aprende? Jesus está dizendo, quer dizer, além de todos os pontos de contraste que ele coloca, ele chega e diz isso para a gente: olha, gente, a missão que eu estou dando para vocês é a missão do fracasso. Qual que é a missão do fracasso? Vou ler de novo, porque vocês estavam distraídos na hora que eu falei aqui. Lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Está dizendo: vocês vão falar de mim e vão se dar mal. Vocês vão fazer curas e vão se dar mal. Atenção, pessoas reunidas aqui. Jesus, vocês viram que a gente acabou de ler isso aqui? Jesus está dizendo: vocês vão pregar e vão ser entregues às sinagogas.
Vocês vão falar de mim e vão ser entregues à morte. Vocês vão fazer o que é certo e vão quebrar a cara. A gente não entende isso. A gente continua concentrado na guerra, Jesus está voltando, que é Israel e a Palestina. Jesus está dizendo, não, gente, vocês estão condenados a abrir a boca e falar e vão se dar mal nisso. Porque eu não estou falando aqui que ninguém vai se dar bem nisso. Eu estou dizendo que vocês vão se dar mal. Praticar o amor no mundo onde as pessoas querem guerra é coisa de babaca. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônio na terra onde as pessoas querem se dar bem, querem seu emprego, querem suas coisas terrenas, é coisa de idiota. Vocês vão ser presos porque vocês curaram. Vocês vão ser perseguidos porque vocês falaram a minha verdade e o meu amor. Vocês denunciaram. Vocês vão ser denunciados porque falaram aquilo que tem que ser falado. Mas a gente continua naquela coisa assim, você nunca vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Não, esse jeito que você fala não dá certo. Quem vai confiar em vocês? Não precisa, porque Jesus acabou de falar, antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregarão vocês às igrejas, aos cárceres, vão levar vocês à presença das autoridades, por causa do meu nome, e isso vos acontecerá para que deis testemunho, ou seja, vocês vão ser os seres que se dão mal, porque é vocês se dando mal que o meu testemunho vai acontecer. É vocês não se importando com a esperteza de vocês que o Evangelho vai chegar onde ele tem que chegar. E aí eu acho engraçado, por exemplo, eu estava olhando aí a CPMI, tem um cara lá que ele parece um personagem da escolinha do professor Raimundo, e ele parece que ele é um pastor. Aí ele fala assim, professor Raimundo, eu trouxe isso para você, professor Raimundo. Ele é um dentucinho, tem lá? Então, aí tem um deputado lá que ele é assim. Aí eu queria falar para você, como é que é o nome do filho? General Heleno, glória seja dada ao nome do Senhor General Heleno. Ele é todo assim devoto, mas ele é um pastor, deputado, devoto, é uma porcaria. As guerras, os rumores de guerra, essas coisas todas. Mas ele dá glória a Deus, mistura Deus com arma, e mistura Deus com mentira, porque ele está achando que ele está tributando culto a Deus. E aí Jesus está aqui falando, não, vocês vão anunciar o Evangelho, vocês vão falar do meu amor, vocês vão fazer milagres, e isso nem vai ser visto como coisa minha diante dos homens. Vocês, pelo contrário, quando vocês abrirem a boca, vocês vão ser chamados de pastor da Shopee. Quando vocês curarem e ver, vão falar que vocês têm problema de cabeça, que isso aí qualquer um faz. Vai ser o pior mesmo. Aí Jesus está avisando isso. Ele não está só falando que o tempo vai dar errado, ele está dizendo que a nossa benfeitoria vai ser visto como um malefício. Aí, por causa disso tudo, ele fala, isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, ou seja, coloquem isso como resolução no coração de vocês, nos atos de vocês, nas práticas de vocês. De não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns entre vós. Aí Jesus está dizendo, o B.O. vai ficar tão ruim, que quando você achar que você está aprendendo a ser politicamente correto, não vai ter jeito. Porque quem vai entregar vocês à justiça dos homens vai ser o pai de vocês, a mãe de vocês, os irmãos de vocês, os parentes de vocês. Eles vão detestar vocês por minha causa. E aqui a gente está falando de evangelho, né? Porque Mateus pega essa mesma palavra de Jesus e dá toda uma coloração para os judeus. Só que aqui é Jesus na pena de Lucas, o grego, dizendo, olha, quem anda comigo, a vitória é exatamente entender que andar comigo é ter de responder pelo próprio fracasso. Andar comigo é não ser ouvido naquilo que está falando. Andar comigo é se dar mal. Por isso que ele está dizendo, resolvam dentro de vocês isso. Que vocês têm de ter a determinação de cumprir com o meu chamado, por minha causa, pela palavra que vocês receberam. Porque cumprir o meu chamado é se dar mal. Cumprir o meu chamado é não ser bem recebido na visita. Cumprir o meu chamado é não ser acreditado pelas autoridades. Cumprir o meu chamado é ser chamado de tudo quanto é coisa ruim. Mas às vezes a pessoa vai alcançar alguns corações que estão obedecendo a Deus, de quem tiver que alcançar. Mas Deus. às vezes nem vai ver o coração que vai alcançar. Nem vai ver. Né? Porque quem diz isso aqui, estava vendo, era Paulo apanhando.
o Lucas, né? Aí está dizendo que não adianta, se não tem conchavo, não tem sabedoria, não tem um jeito bonitinho de dizer, só tem o executar. Você não anda comigo? Então você já fala do meu amor. Você não anda comigo? Você já tem a minha ousadia. Com a minha ousadia, uns vão morrer cedo igual Estevão, e outros vão apanhar até o fim da vida igual Paulo. Porque o segredo não é você escapar de pisa de ninguém. O segredo é você saber se você está andando em mim, se você está andando conforme aquilo que eu te instruí. Aí Jesus está dizendo, resolvam isso no coração de vocês, assentem isso no coração de vocês. Parem de deixar o palhaço brincar com o desejo de vocês. Porque ninguém aqui está aqui para se dar bem, não. A gente está aqui para fazer cumprir a palavra que Deus nos deu. Né? Mesmo que até por nossos pais, irmãos, parentes e amigos, a gente acaba sendo traído por amigos. Sejamos entregues e nos matem alguns entre nós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Isso é tão curioso, porque a gente pensa logo assim, eu vou fazer tudo direitinho, porque quem ama Jesus vai me amar. Aí as pessoas que acham que amam Jesus, acabam odiando a gente, porque muita gente que ama Jesus, na verdade, ama a imagem de Jesus. O Jesus que tem um discurso, sei lá, tem um negócio aqui em Belo Horizonte chamado Comuna do Rio. Tem um negócio chamado Comuna do Rio. Então, é um pessoal tentando assim, ser esteticamente interessante, mas olha só, comunistas não aguentam o reino de Deus, direitistas não aguentam o reino de Deus, teólogos não aguentam o reino de Deus, pastor não aguenta o reino de Deus, a sua esposa não aguenta o reino de Deus, o seu namorado não aguenta o reino de Deus, os seus filhos não aguentam o reino de Deus, porque você é uma contradição ao reino de Deus. É isso que Jesus está falando. Não tem jeito, não tem saída, não tem nada. Por isso que vocês serão entregues pelos amigos, pelos pais, pelos irmãos, pelos cônjuges. E vocês podem ser mortos. É Jesus dizendo isso. E é Lucas traduzindo muito bem. Para que a gente não fique pensando que a gente tem uma estética que vai nos garantir a vitória. Né? Aí ele está dizendo, de todos sereis odiados, por quê? Porque Jesus é objeto de ódio, principalmente por aqueles que dizem seguir. Pouco antes aí de estourar essa guerra entre Israel e Palestina, não sei se os cristãos sabem que estão aí todo mundo fazendo torcida organizada por Israel, são adoradores de Israel, que é mais fácil adorar Israel do que ouvir o Evangelho de Jesus. Mas Israel estava fazendo um projeto para proibir o cristianismo em Israel. Os israelenses são um povo tão articulado, tão cientificamente evoluídos, tão relacionalmente evoluídos, né? O pessoal aí da cultura gay, eles são tão evoluídos que eles são assim, esse papo de cristão, que aí Cristo logo é confundido com o fundamentalismo cristão. Então, para barrar o avanço do fundamentalismo, eles querem proibir o cristianismo. É esse o projeto. Agora o assunto se desviou, porque o mesmo fundamentalista que não gosta do Evangelho de Cristo, mas vive da fama de Cristo, né, o Benjamin Netanyahu, ele arrumou uma guerra. Todo líder estratégico e sábio, segundo este mundo, tem uma guerrinha de estimação, que é isso que está acontecendo lá com o Benjamin Netanyahu, né? Adorado pelos crentes do Brasil, pelas igrejas fundamentalistas do Brasil. Não é à toa que Netanyahu é amigo dos fundamentalistas do Brasil, que não tem nada a ver com Jesus. Aí, ele fala que apesar de todo esse ódio que a gente vai ter de todos os lados, dos inimigos de Jesus, dos amigos de Jesus, dos nossos inimigos, dos nossos amigos, ele vai dizer, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ele está dizendo, a vitória nem é ter vitória. A vitória é ser perseverante. A vitória é cumprir aquilo que vocês receberam. A vitória é você ser acusado. Esse cara anda aí com essas ideias da cabeça dele. Pois é, mas a vitória é você ser fiel ao que você recebeu. De mim. Da minha palavra, daquilo que está escrito aqui. Tão simples como a maneira da gente ler. Aí ele está falando aqui, essa palavra dúbia, que é para aquele público imediato, e que é para todo aquele que abraçar a mensagem de Jesus de eternidade a eternidade.
Aí agora ele vai falar um pouquinho daquilo que a gente mais gosta de ouvir, que são as questões da chamada geopolítica, né? Jesus chega e fala assim, quando porém virdes, agora ele está falando para aquele público imediato dele, quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Ele não está falando do reino de Deus, nem do juízo final, ele está falando o seguinte, Jerusalém vai penar por tudo que eles fizeram contra Deus. Ele está dizendo, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, entrem nela. Porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo que está escrito. Ele está dizendo, olha, os judeus que receberam a minha palavra e me rejeitaram claramente, eles têm algo a perder. Eles têm um entendimento histórico a entender. E não somos nós que vamos mostrar isso a eles. O que vai mostrar isso a eles é a tragédia, é a catástrofe. Aí ele está dizendo, Jerusalém vai ser sitiada. Jesus está falando do que aqui? Jesus estava respondendo a pergunta que eles fizeram lá atrás. O Senhor não falou que não vai ficar aqui pedras sobre pedras? Pois é, para isso, Jerusalém será sitiada. E aí cumprirá o pedra sobre pedra. Né? Aí ele continuou. Porque estes dias são de vingança para que se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Aí Deus está dizendo, ó, a ira que vai vir não é contra o mundo lá fora, que os evangélicos pregam, né? Deus vai atacar fogo nessa terra. Jesus está dizendo, não, ira, esse tipo de ira que vocês pregam, é ira para quem recebeu a palavra de Deus, é ira para quem preferiu crucificar Deus em pessoa, é ira para quem fechou os olhos e matou Estevão, é ira para essas pessoas que conhecem a palavra e rejeitaram essa palavra, porque essa palavra empobrece. Aí ele continua. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Aí começa a diáspora hebreia, né? E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Tanto é que neste dia, neste momento, Jerusalém é a capital cultural, por assim dizer, né? Ela é a capital dos judeus, ela é a capital dos islâmicos e ela é a capital dos cristãos. Porque Jerusalém será pisada por todas as nações. E aí eu não entendo por que a gente fica torcendo por questões geográficas que Deus está dizendo. Eu estou dizendo isso, não vai ficar pedra sobre pedra, não tem templo lá hoje. E para garantir que não tenha templo, tem lá agora, é uma mesquita, né? Um negócio lá chamado Dono da Rocha. E aí, ele vai agora para as questões eternas. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então, aí tem um hiato, ninguém sabe como nem de que maneira. Só que antes de chegar nesse então, o que a gente tem hoje, por exemplo? Um tanto de judeus e cristãos sonhando em construir o terceiro templo, que eles criaram na cabeça deles, que vai ser construído um terceiro templo. Porque eles leram a palavra profética e não entenderam que não vai existir templo mais. Não vai mais existir templo. De maneira que se esse tal terceiro templo vier a ser construído, é só para vir a ruína, para eles entenderem, meu Deus, foi ele a quem traspassamos. Né? Eles vão construir o templo pensando que vão sacrificar, que o sonho deles é sacrificar, é voltar para aquela escravidão, e aí não vai ter esse terceiro templo. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, quais coisas? Essas coisas que ainda nem começaram. Dos sinais dos céus, né, da rebordose, da terra experienciando uma náusea, um vômito. Aí, ao começar essas coisas a sucederem, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E aí ele está falando para aquele público imediato, que morreu em meio à invasão romana, e está falando para o público que estiver lá, que vai entender, meu Deus,
o mundo vai acabar. Vai não, porque agora é que o meu mundo vai começar, porque ele está às portas, ele está voltando. Né? Aí Jesus, para finalizar, Jesus ainda lhe propõe uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vindo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, né? Ele estava falando, quando vocês virem Jerusalém ocupado, sabei que está próximo o reino de Deus. E aí o reino de Deus tem essa dubiedade eterna, né? O reino de Deus se instalou quando Jerusalém foi invadida, o templo ficou em ruínas. E o reino de Deus continua se estabelecendo nas nossas vidas, na medida que a gente vai vendo o mundo entrando em convulsão, e a gente vai pensando, olha, agora é a minha chance, agora é o meu entendimento, agora é o encontro de Deus comigo, é o encontro do Senhor com a minha psique, com as minhas questões pessoais. Aí ele vai dizendo, quando vides acontecer essas coisas, saber que está próximo do reino de Deus. Em verdade, eu digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso foi invasão de Jerusalém, derrubada do templo, sinais estrondosos do céu, porque na verdade você tem um fator psicológico aí. Na tragédia, ainda que do ponto de vista cósmico não está acontecendo nada, mas quem está ali no meio da tragédia está vindo a tragédia. O meu dia chegou. Jesus veio, Jesus está vindo para muita gente neste momento, nessa guerra. Né? Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E essas palavras todas que ele disse aconteceram em até o ano 70, ano dobro, né? E aí vem a palavra que serve para aquela geração e para a nossa geração eternamente. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir sobre todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aí ele termina essas previsões. Esse repentinamente como laço, tipo assim, você está esperando? Porque o que a gente faz? Ele está dizendo o seguinte: no meio daquela confusão da derrubada do templo, no meio daquela confusão de a gente ser rejeitado por amigos, cônjuges, pais, colegas, tem gente que patrocina o seu ministério e vira o seu maior inimigo. O amigo e inimigo são dois lados da mesma moeda no reino de Deus. Não é que você tem que ficar desconfiado de todo mundo, não é que você tem que confiar única e exclusivamente no Senhor. E tem muita gente que está com você aqui agora e vai se tornar o seu principal inimigo. O Paulo diz isso nas cartas dele, né? Alexandre Latueiro me causou muitos males, foi um cara que começou ajudando Paulo. E aí ele está dizendo, a questão não é você ficar preocupado com o repentinamente. A questão é você perceber se no meio de todas essas crises, sejam as crises específicas de Israel, que foi perder o templo, as crises do mundo inteiro, que são as guerras, rumores de guerras, as catástrofes, as tragédias, sejam as crises pessoais. Quais são as nossas crises pessoais? As consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Olha, a gente vive isso na nossa família. Qual é a crise deste mundo? As pessoas querem se matar de droga, se matar de loucura, se matar de correr risco. Essas são as preocupações deste mundo. Aí está dizendo, orem em todo tempo para que vocês possam escapar de todas essas coisas, porque as pessoas, muita gente vai ser salva em meio a isso. As pessoas se entregam às suas crises pessoais. É a crise psiquiátrica, depressão, ansiedade, loucura, transtorno não sei o quê. E as pessoas vão se perdendo. Igual esse menino, eu quero pilotar a moto. Exatamente. E aí foi até encontrar a morte. E aí Jesus está dizendo, olha, ele não vai deixar de salvar. Mas a gente não precisa ser salvo achando que não foi salvo. A gente pode ser salvo sendo salvo. Como é que eu sou salvo?
seja algo que está acontecendo do ponto de vista histórico, eu tenho de estar o quê? Orando em todo o tempo, ou seja, convivendo em todo o tempo com Jesus, em comunhão em todo o tempo com Jesus, me livrando das consequências da embriaguez, das orgias e das preocupações deste mundo. Né? Quais são as preocupações deste mundo? O nosso dia a dia. Se eu vou ter dinheiro amanhã para ter passagem para trabalhar, se eu vou ter dinheiro para comprar o pão, se eu vou passar nesse concurso, se o meu menino vai viver até 40, 50 anos, porque isso é promessa, que não sei o que, são as preocupações deste mundo. A preocupação deste mundo, inclusive, é viver vigiando se a promessa vai cumprir. Jesus está assim, para de vigiar a promessa e anda comigo. Para de vigiar a promessa e anda em comunhão comigo. Porque essa é a promessa do meu Pai. Vocês vão receber poder para andar comigo, para andar em comunhão comigo, para clamar a mim em meio às preocupações deste mundo. Então é isso, mas por que eu me veio essa passagem no coração? Porque a gente está aí de novo, né? Porque Israel é tipo, do mesmo jeito que nós somos topzeiros para Israel, Jesus dá dinheiro para Israel. Israel é o nosso bichinho de estimação. Assim, o mundo inteiro tem guerras absurdas, porque enquanto o mundo agora está de novo concentrado lá na guerra de Israel e Palestina, nós temos lá os países sendo massacrados, países africanos sendo pisoteados, e as pessoas nunca sabem quando aquilo vai ter solução. Né? A Arábia Saudita está lá massacrando muitos povos africanos, e aquilo não acaba nunca. Então, a gente não se importa com isso. Mas se falou de Israel, aí eu preciso agora virar o Messias que vai proteger Israel e que vai confundir palestinos com Hamas, como a gente confunde os nossos favelados com criminosos. Que é isso que a crente está fazendo agora com os palestinos. É tudo um bando de... Não, Israel é o povo de Deus. Olha, a gente tem mais tempo aqui, mas Romanos, do capítulo 9 até o capítulo 11, está dizendo: Israel está entregue à loucura e à cegueira por Deus, porque era a cegueira deles que o mundo será alcançado, porque eles não quiseram deixar Deus expandir a sua boa nova, a sua alegria, a sua salvação. Né? Israel, ele está cego. E aqui eu não estou pregando antissemitismo, eu estou pregando a anti-idolatria a Israel. A gente precisa entender que toda a terra está cheia da glória do Senhor. E quando a terra está cheia da glória do Senhor, as guerras vão acontecer. Porque quando a terra está cheia da glória do Senhor, o diabo fica doido, os seres humanos ficam pirados. Jesus não acabou de falar? E as pessoas odeiam que a gente descubra que ele é a razão da nossa vida. Então Israel e Palestina vão entrar em guerra. E crentes e ateus entram em guerra. E crentes e religiões outras entram em guerra. E aí Jesus está dizendo: e vocês? O que vocês têm que fazer? Estejam orando em todo o tempo para que vocês possam escapar de todas essas coisas. Quais coisas? Das orgias, da embriaguez, das preocupações deste mundo. Das orgias, da festança, do sair daqui, sair de mim, porque eu preciso não viver isso. Das orgias. É orgia de remédio, é orgia de tratamento, é orgia de cuidado de si, é orgia de prazer e das preocupações deste mundo. Meu filho, ser competente é você trabalhar. Aí Jesus está assim: larga todas essas coisas, porque só uma coisa que vale nisso tudo, que é o caminho que Maria escolheu, é o estar comigo na minha presença. Já que viver é praticar loucuras, pratique a loucura de estar na minha presença. É o clamor do Espírito de Deus dentro de nós. Mas como nós estamos aqui muito preocupados com as coisas desta vida, que são as nossas crianças, esquecendo que elas são filhas de Deus, aí Jesus está assim: orem, orem, orem em todo o tempo, sejam criteriosos. Mesmo que você tenha de ouvir dos seus filhos, né? A gente ouve isso das pessoas mais queridas. Você me largava para adorar a Deus. Mentira, isso é mentira, mas é assim que a coisa é vista. Você não cuidou dos nossos filhos para poder fazer a obra de Deus. Mas não foi aquela ordem que eu recebi? Né?
Então as acusações virão, porque a gente acabou de ler que Jesus disse: mulher vai ficar contra você, pai vai ficar contra você, filho vai ficar contra você, estéticas vão ficar contra você, a sabedoria vai ficar contra você, o empresário vai ficar contra você, o pobre vai ficar contra você, porque a vida é contra o autor da vida. A vida é suicídio, a vida detesta ouvir a voz do Senhor. Como é que é? Pode falar. Tipo assim, não preocupa com angústia de filho. Se ele vai pensar que sei lá. Exatamente. Tem louca com Deus. Porque quem salva a vida do teu filho é o Senhor. Quem salva a vida do seu filho é aquele que salvou a sua vida. Mas a gente logo é cooptado por essa coisa. Não, eu preciso ser um exemplo. Eu preciso ser exemplo de trabalho. Porque o seu filho acha que a sua vida, o evangelho é a vida de vagabundo. E por aí vai. Porque viver nesse mundo caído é viver odiando aquele que nos amou. E amar aquele que nos amou é comprar briga com a existência. Mas Jesus está dizendo: estejam orando em todo o tempo para que vocês possam escapar de todas essas coisas, estarem em pé na presença de Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, engasgada, atropelada, tamponada, atrapalhada, pelas nossas cobiças pessoais, pelas nossas preocupações pessoais, pela nossa falta de compromisso contigo, pela nossa falta de senso contigo, pela nossa falta de tato contigo, porque todos nós aqui entraríamos em disciplina diante de qualquer soldadinho raso que há nesse país. Até porque a gente vive num país que eles amam a ditadura e querem lamber botas e outras coisas de soldados. Mas diante de ti, o Senhor não quer ninguém militarizado diante do Senhor. Mas certamente o Senhor ocupa um lugar muito pequenininho no nosso coração. Por isso nós te pedimos perdão. Pedimos ao Senhor perdão pela nossa falta de disciplina, pela nossa falta de bom senso, pela nossa falta de carinho, pela nossa falta de paixão por Ti, mesmo que a gente seja zombado de todos os lados. Nesse sentido, até peço ao Senhor, ó Pai, faz-nos voltar ao primeiro amor, aquele primeiro amor que não se importava de estar sendo zombado por estar fazendo aquilo que o Senhor quer. Eu tenho saudade na minha vida, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor quer. Ainda que eu tinha de ficar ouvindo absurdos das pessoas menos prováveis. Que eu sou louco, que eu sou descompromissado, que eu sou ruim, que eu sou miserável, que eu sou isso, que eu sou aquilo. A gente vai ouvir de todas as coisas, ó Pai. Porque o ódio contra Ti cega-nos a todos nós. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E eu peço ao Senhor que a gente possa voltar a esse primeiro amor. Por isso, ó Deus, que nesse intervalo das coisas do mundo que a gente vai dar nos próximos domingos, que nós possamos voltar e também voltarmos ao primeiro amor. Voltarmos à determinação de Te seguir, ainda que a gente perca todo mundo aqui. Voltar à determinação da Tua verdade. Voltar à determinação da Tua justiça, voltar à determinação de nós sermos palhaços guiando os nossos desejos, para que nós possamos ser restaurados pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua justiça. Nós te pedimos que o Senhor leve cada um aqui em paz para as suas casas, e que a gente não tenha medo da vida, nem medo da morte, que a gente só tenha medo de Te perder mesmo, Senhor, de perder a Tua voz, de perder a Tua presença. Não permita que a Tua presença se esvaia. Em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém.